Salmo de número 16, versículo 2 até o 5. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te adoramos esta noite. Bendizemos a Ti, Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo e de todos. E aqui estamos nós, Senhor Deus, nos apresentamos em Tua presença, para receber aquilo que o Teu Espírito quer nos ensinar nesta noite. Que cada coração venha, Senhor Deus, estar aberto, estar atento, e seja uma terra fértil para receber a Tua palavra nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra possa, Deus, causar efeito em nós, causar mudança em nós, transformar-nos conforme o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha vida por misericórdia. Usa-me a mim, o menor dos menores. Usa-me, Senhor Deus, e glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sente, irmãos, em nome de Jesus. Deus tem mostrado a toda a humanidade que Ele é bom. Deus tem mostrado que Ele é digno de confiança. Deus tem mostrado que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Deus tem sido maravilhoso desde a eternidade. E muitos de nós queremos encontrar, ter este Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Ei, meus shows, início de noite, né? Amém ou amém? Amém. Queremos a Deus. Queremos este Deus. Cantamos canções. Viemos aos cultos. Mas muitos de nós também, talvez por desconhecimento, e muitas pessoas, sem conhecimento, buscam a Deus por aquilo que Deus pode dar. Muitas pessoas, e talvez nós, quem sabe no primeiro momento, viemos a Deus, viemos à casa do Senhor, buscá-lo por uma bênção, por uma necessidade nossa. Muitos de nós queremos que o Senhor nos retribua a oração. Muitos dizem: olha, vai à igreja que lá o Senhor vai te restituir o casamento, que o Senhor vai te dar, quem sabe, um bem. E aí nós frisamos o evangelho que se prega aí, por aí, o evangelho da prosperidade, o evangelho dos bens, o evangelho da troca. Se você der um pouquinho de fé para Deus, Deus vai te dar bens. O evangelho fácil. Muitos de nós, quem sabe, vivemos assim para o Senhor, sem conhecimento, e buscamos somente aquilo que Deus pode dar. Mas, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo nessa noite quer nos mostrar e nos dizer que há muito mais que isso. Amém? Existe algo mais do que as bênçãos. Existe algo além daquilo que Deus pode dar e fazer. Existe algo mais. Talvez você não saiba, talvez você, novo convertido, não entenda muito, talvez pela primeira vez você entrou aqui. Mas como eu preciso
isso tudo, tem algo mais que Deus pode dar? Será que existe algo maior daquilo que eu preciso? Meus irmãos, essa noite, que o Espírito quer nos trazer e nos ensinar, é que existe algo mais, além das bênçãos que Deus pode dar. Existe algo mais. E aquele que busca, e aquele que procura, ou melhor, aquele que buscar, aquele que procurar, vai encontrar. E eu quero buscar, e eu quero procurar. Você também quer? Levanta a mão aí. Irmãos, devemos desejar mais de Deus. Existe mais de Deus para a tua vida. Existe mais do que o nível que você chegou, e tem mais. Tem mais. Não, irmão, já faz tanto tempo, eu sou crente há 30, 40, 50 anos, e Deus já me mostrou tudo que Ele tem para dar. Não, você se engana. Deus tem muito mais para dar ainda. Deus tem muito mais para dar ainda. E vendo esse salmo de Davi, em que o Espírito ministrou muito no meu coração, principalmente ali no versículo 2, eu vou ler novamente, leia novamente comigo aí. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Vamos repetir isso aí, levante sua mão, vamos repetir comigo. A minha alma disse ao Senhor: Tu és meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem. Irmãos, ao ver essa declaração de Davi, espantou meu coração, e eu vou escorrer aqui rapidamente, comentar alguma coisa aqui que o Espírito passou para mim, rapidamente, sobre esse versículo aqui, em 4 pontos. Nos aprofundarmos num só versículo. Quanta informação, quanta revelação tem. Primeiro, vamos falar de quem disse essas palavras, quem escreveu, quem foi inspirado para escrever isso. Foi o rei Davi. Davi, aquele homem, o rei que lutou contra Golias. Davi, aquele homem que tinha da presença de Deus, quando tocava, o demônio saía de Saul. Davi, que era um homem de guerra. Davi, que tinha grandes vitórias com Deus. Davi, um homem honrado. Davi, o maior rei de Israel. Se bem que o maior rei de Israel, nós sabemos que é o Senhor. Só o Senhor é rei. Mas terreno é Davi. Davi, um homem admirado. Esse Davi compôs esse salmo que você hoje está lendo aqui. Quem sabe mais de 3.000 anos. Por aí. Aproximadamente 3.000 anos. Irmãos, estamos vendo coisa aqui de 3.000 anos. 3.000 anos. Davi escreveu isso. E vemos uma declaração apaixonada de Davi, de um homem que podia ter tudo, todos os bens, riqueza, mas ele sabia que tinha algo mais, e ele usufruía e desfrutava deste algo mais, que eu e você precisamos aprender e entender que existe para nós. Meu irmão, você que está aqui a primeira vez, meu amigo, a primeira vez, eu quero dizer para você que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer um milagre, Deus vai dar a vez que você precisa, mas existe um bem maior, existe um tesouro maior que você ainda não conhece e você precisa conhecer. Nós precisamos conhecer que existe algo mais. E algumas características de Davi, eu queria comentar aqui juntamente com os irmãos, características que nós encontramos em Davi,
que servem para nós hoje. Deste homem que compôs esse salmo há quase 3.000 anos e que serve para nós hoje como exemplo. Se bem que nosso exemplo maior sempre será Jesus, sabemos disso. Algumas características de Davi, vamos discorrer aqui. Primeira característica de Davi: Davi tinha um coração de servo. O que é ter um coração de servo? É poder ter autoridade, é poder ter bens, é poder ter tudo que ele tem e ainda mesmo assim se humilhar e servir. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: aquele que quer ser o maior entre vocês, que seja aquele que sirva aos demais. Meu irmão, se você quer ser grande no reino de Deus, se você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você vai ter que ser um grande servo, uma grande serva. Para ser grande diante do Senhor, ouvimos isso de manhã hoje, sobre a invenção de estatura, é verdade. Para crescer diante de Deus, eu tenho que diminuir. Davi era um homem que se humilhava. Davi tinha um coração de servo. Davi nunca se queixou do laborioso e solitário trabalho que ele tinha com o pastoreio das ovelhas de seu pai. Davi, ele foi ungido rei. Você sabia que, se você vê na escritura, Davi foi ungido rei por Samuel, foi ungido, a unção sobre ele, poder sobre ele, autoridade sobre ele para reinar sobre Israel. E o que foi que ele foi fazer? Ele voltou para cuidar das ovelhas, ser pastor e aguardar o tempo certo das coisas. O servo de Deus aguarda o tempo certo das coisas. O servo, a serva do Senhor, aguarda o tempo certo das coisas, com paciência, com humildade, um coração quebrantado. Ele não diz: bom, agora eu sou o rei, agora eu vou reivindicar o meu trono, agora já fui ungido pelo profeta Samuel, o maior autoridade espiritual, reconhecido em todo Israel. Se ele for outra palavra, eu vou dizer: olha, Samuel ungiu aqui, ó, daqui ainda para aqui, no azeite na cabeça, agora eu quero o trono. Não, eu não fiz isso. Porque ainda estava lá quem? Saul. Ele respeitou o endemoniado Saul, porque sabia que quem tira é Deus, e quem põe é Deus. Aguardou o tempo. Servo aguarda o tempo. Coração de servo. Coração de servo. Deus mesmo chama Davi de servo, né? Achei Davi, meu servo, que me serve, que serve o meu propósito, que faz aquilo que é a minha vontade. Davi fazia a vontade de Deus. Outra característica de Davi: humildade, que serve para nós. Nós não vamos ter características de Davi, mas que cabem para nós, coisas que no nosso dia a dia de hoje nós devemos aplicar na nossa vida, se nós queremos ver Deus e ter algo mais de Deus. Humildade. Davi, ele reconhecia as suas limitações. Muitos de nós ainda carregamos o tal do orgulho em nosso coração. Não, irmão Fernando, você está falando uma pessoa, sei lá, de outro país. Eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhosa. Ah, é? Essa tua declaração já diz que você é orgulhosa. Temos que reconhecer, meu irmão, que nós somos orgulhosos, e que nós temos que abrir mão disso e nos humilhar mais e mais, reconhecer que erramos. Davi reconhecia que errava. Ou se Davi fosse soberbo, se fosse nariz empinado, ele não progrediria, ele não seria um homem segundo o coração de Deus. E a maior virtude que eu, Fernando, vejo em Davi é o arrependimento. É um homem que reconhecia os seus erros e voltava atrás, e reconhecia os seus erros e se humilhava diante de Deus e dizia: Senhor, que miserável eu sou, me perdoa, mas por favor não tira de mim o teu espírito. Humildade. Outra característica de Davi: sinceridade. Diante de Deus, Davi não escondia as coisas, Davi não tapeava, Davi não ocultava
você que, como eu, somos pecadores, você que tem que confessar o teu pecado, você que tem que largar o teu pecado. Não adianta você dizer, olha, Deus não vê. Deus vê todas as coisas. O homem talvez não veja, mas Deus vê todas as coisas. Então eu e você temos que ser sinceros para Deus. Eu e você temos que ser sinceros para Deus. Não esconder nada do Senhor. Eu estou falando do meu relacionamento, do teu relacionamento com Deus. Você tem que ser sincero. Abrir o coração. Davi era sincero. Davi nunca quis ser diferente, nunca quis mostrar algo que ele não era. Não, Davi era pequeno diante de Deus. Outra característica de Davi, a dependência de Deus. Dependia do Senhor. Muitas e muitas vezes você vê Davi consultando ao Senhor aquilo que ele deveria fazer. E quantos de nós não consultamos a Deus naquilo que nós devemos fazer? Quantos de nós damos tantas cabeçadas por aí, mesmo sendo crentes, porque não dobramos o nosso joelho, não invocamos o nome de Jesus, não esperamos o tempo de Deus, não esperamos a resposta do Senhor, e avançamos o sinal vermelho e damos com a cara na parede, porque não esperamos o sinal de Deus, porque não dependemos de Deus. Mas meu irmão, não, eu dependo de Deus. Não, quando você toma atitudes, decisões, sem ao menos consultar o Senhor, você está dizendo, eu sou independente. Davi consultava o Senhor. Deus, o que eu faço? Vou para a guerra ou não vou para a guerra? Dependência. Meu irmão, você tem que ser dependente de Deus. Você e eu, nós precisamos depender do Senhor. Do Senhor, depender dEle. Outra característica de Davi, coragem. Coragem. Davi, ele firmava a sua coragem na sua fé. Vemos que depois de ungido, ele relata lá para Saul o que aconteceu com o leão, o que aconteceu com o urso que ele venceu quando atacaram as ovelhas de seu pai. Vemos o que aconteceu com o gigante. Ele tinha a coragem baseada na sua fé. Irmão, eu e você precisamos ter coragem para tomarmos atitudes de fé, de homem de Deus, de mulher de Deus, que não fica parado diante das circunstâncias, dificuldades. Nós temos que avançar pela fé, baseado na palavra. Meu irmão, quem sabe você está paralisado pelo medo, e o medo paralisa. Quem sabe Davi poderia estar paralisado como todo aquele rol de soldados que estavam olhando para o filisteu chamado Golias, olhando para aquele gigante, e quem sabe paralisados, aterrados, apavorados, cheios de medo. Mas Davi teve uma atitude diferente. Davi tinha coragem, ele tinha fé no Senhor dos exércitos. Meu irmão, você tem ao teu dispor o Senhor dos exércitos. E nós cantamos há pouco: se Deus está conosco, não há o que temer. E o temor, o medo nos paralisa. Mas se Deus está conosco, se o Senhor dos exércitos está conosco, não há o que temer. Diga amém. Amém. Não há o que temer. Irmão, vá à frente, irmão, vá à frente. Tome atitudes de fé, passos de fé. Confie no Senhor dos exércitos. Confie no Deus que você serve. Davi confiava. Olha só, quanta informação aqui. Mais uma ainda. Davi, no coração dele, apesar de ser um rei, ter todos os bens, ter toda a exaltação, Davi tinha gratidão no coração. Vários salmos de Davi, que nos referenciam quanto ele louvava, quanto ele agradecia a Deus por tudo que tinha recebido. Meu irmão, exemplo para nós. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor por tudo que você tem recebido na tua vida. Não seja um crente queixoso, um crente lamurioso, que todo dia só se queixa, só se lamuria, só diz as coisas não dão certo para mim, Deus esqueceu de mim, olha, que acha que Deus não quer mais me abençoar. Meu irmão,
É tempo de agradecer ao nosso maravilhoso Deus. Deus tem além, coisas além para nos dar. Última grande característica que eu listei aqui em Davi é o arrependimento. Meu Deus do céu. Um homem que se arrependia, Salmo 32, Salmo 51. Enquanto eu guardei, enquanto eu escondi a minha iniquidade e o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Davi diz isso no Salmo 32. Enquanto eu fiquei escondendo, enquanto eu não confessei, enquanto eu não confessei para Deus, os meus ossos se apodreceram. Meu irmão, se você não confessa o pecado, os teus ossos aqui no sentido figurado, a tua vida fica apodrecendo. Não vai para frente, fica emperrado. E quem sabe aí está o segredo de você não progredir na vida. É porque não confessou o pecado, não abriu o seu coração para Deus e não confessou o titi para o Senhor. Davi não escondia, Davi confessou para o Senhor, confessava para o Senhor o seu pecado e se arrependia e sentia o peso do pecado. Irmão, eu e você temos que sentir o peso do pecado e deixá-lo, se eu e você queremos chegar além em Deus. Senão nós vamos permanecer, como comentávamos lá com o irmão Odilon na sexta-feira, no primeiro nível, sempre. Irmãos, em Deus, vamos fazer uma analogia assim: em Deus temos níveis de conhecimento, níveis de intimidade. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, temem, e aqueles que vão consertando a sua vida, que vão deixando o pecado e que têm fome e sede de Deus. Esses vão subindo de nível, em Deus. Mas existe o nível 1 e muitas pessoas não saem a sua vida inteira do nível 1 porque não confessam o pecado, não deixam o pecado e não se entregam nas mãos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesse plenário nessa noite, é tempo de se entregar nas mãos do Senhor. Levante a mão e diga: Senhor. Diga comigo, diga: Senhor. Diga melhor, diga: Senhor. Eu quero, e eu preciso me entregar em teus braços. Oh, meu irmão, você precisa se entregar nos braços do Senhor. A tua vida depende disso. Isso é mais que uma escolha, isso determina a tua vida no futuro. Ter ou não ter vida depende da sua decisão de se entregar, de se render ao Senhor, deixar que Ele tome a direção, o controle de sua vida. Falamos sobre Davi, vou falar um pouquinho sobre a alma. Davi disse: a minha alma disse ao Senhor, a minha alma, o mais profundo do meu ser, o meu íntimo, a minha existência disse ao Senhor. Não foi os meus lábios, boca para fora, não foi o pensamento, não, a minha alma disse ao Senhor. Minha alma. Quando ele fala minha alma, eu quis trazer aqui um termo que nós conhecemos, um termo chamado paixão. Um termo paixão não como a paixão que o mundo, que a mídia nos propõe, algo desenfreado, algo enlouquecido, algo carnal. Não. A paixão no sentido de intensidade, a paixão no sentido de desejar, a paixão no sentido de querer Deus, desejar Deus. A minha alma disse, com paixão eu digo, com profundo amor eu digo, com profunda sede e fome eu digo, a minha alma diz. Irmãos, Deus quer corações apaixonados. Chega de homens e mulheres que andam superficialmente com Deus. Chega disso. Numa geração que busca Deus pelos bens,
numa geração talvez que tem as costas para Deus, numa geração que acha que tudo é fácil com Deus. Existe algo mais, e Deus quer ver corações apaixonados, corações que busquem a Ele e que se esqueçam das circunstâncias, coração que busca a Ele e que não se meçam pelas dificuldades, coração que busca a Ele, que deseja a Ele, que se apaixone por Ele. Deus procura isso em você, que você seja apaixonado por Ele. Amém? Deus procura isso no seu coração, paixão por Ele. Irmãos, quem é que já esteve apaixonado? Levanta a mão aí. Pode ser sincero, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Quem já esteve apaixonado? Oh, meu Deus! Ó, teve um que falou que continua apaixonado. Ó, continua também. Ó, amém, amém. Quem mais continua apaixonado aí? Ó, amém, amém. Amém. Irmãos, quando a gente está apaixonado, como é que é o nosso comportamento? Hein? Como é que é o nosso comportamento? Me diga aí, como é que é o comportamento do apaixonado? Ou da apaixonada? Não consigo dormir, fico magro. Não consegue dormir, fica magro. O que mais aí? O que mais? Apaixonado, diga aí. Outras características. O que acontece com a pessoa que está apaixonada? Diga aí. Só pensa no apaixonado. Só pensa no apaixonado. Pensa. Aí. Não mede esforços. 1h, 5 da manhã, ficaria 5 km. Eu caminho, não tem problema. Lá vem minha marca, lá vem minha marca. Viajar quilômetros. Viaja quilômetros. É longe. Vai longe. Gasta todos os créditos do celular. Gasta todos os créditos. Quando está apaixonado, não mede esforços, irmão. É isso aí. Quando você está apaixonado, é uma alegria ouvir a voz da pessoa, né? Oi, meu bem, ninguém sabe ouvir tua voz. É ou não é? A pessoa só diz alô, alô. Ah, eu queria ouvir tua voz. Alô, tá bom, tá bom. 5 minutos depois, liguei de novo. É pra quê? Sabe ouvir tua voz, tá bom. Quando se está apaixonado, a gente deseja muito estar junto, vamos dizer, da pessoa, né? Estar junto da pessoa, conversar com a pessoa, tocar na pessoa, sentir o cheiro da pessoa. Com Deus não pode ser diferente. Apaixonado pelo Senhor, desejar o Senhor toda hora, todo instante, meu irmão. Será que Deus deixa de ser Deus quando eu estou no meu trabalho? Será que Deus deixa de ser Deus quando eu estou na minha casa? Será que Deus deixa de ser Deus quando eu estou no trânsito? Deus continua sendo Deus. Deus tem que ser a paixão da minha vida. Deus tem que ser a paixão da tua vida. Deus tem que ser a nossa paixão constante, renovada, renovada, renovada. E hoje Deus busca isso em nós, um renovar da paixão por Ele. Paixão por Deus. Paixão por Deus, não pelas coisas, não pelas pessoas, não por outras coisas, mas paixão por Ele em primeiro lugar. Paixão por Deus. Minha alma, diz o Senhor, tem necessidade. Com toda a minha força, Jesus disse, lá em Marcos capítulo 12, do 29 a 30, você abrir, ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus. Ele começa dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ouve. Versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. Com toda a tua alma. Você tem que amar ao Senhor. E Jesus vai além. Eu quero frisar aqui o que Jesus disse. Esse é o principal mandamento. Esse é o principal mandamento. Meu irmão, tem tantas palavras aqui, tantos versículos na Bíblia, tantos, mas Jesus frisou para nós qual é o principal mandamento. O principal mandamento que todo crente tem que obedecer, porque
Deus? Levante a mão. Queremos obedecer ao Senhor. Queremos obedecer a Deus. Sermos homens e mulheres obedientes. É verdade? Então aqui está o mandamento do Senhor. Não é um pedido. Não é uma opção. Meu irmão, porque Jesus sabe que aqui está a vida de você e a minha vida. A nossa vida começa no nosso amor ao Senhor. Se eu não amo ao Senhor e se Ele não é o primeiro em minha vida, as demais coisas não têm valor nenhum, não adianta. Porque Ele tem que ser o primeiro. Não pode ser vice, porque vice e último é a mesma coisa, né? Quem se lembra aí do vice da Copa de 58, sei lá, Suécia? Chutei agora, espero que seja. Sei lá, o campeão foi o Brasil. Se lembra do campeão, se lembra aquele que chegou lá, aquele que é o campeão, o vitorioso, a gente sempre lembra, mas em vice, e última a mesma coisa, Deus não quer ser vice. Deus não quer ser vice porque vice e último é a mesma coisa. Se Deus não é o primeiro, então é o último. Que lugar está Deus em sua vida, meu irmão? Pergunta para o seu irmão, hein? Pergunta aí. Deus é o primeiro ou é o último? Deus é o segundo, o terceiro? Que lugar está Deus em sua vida? Aonde está Deus em sua vida? Ele é o primeiro ou não é? Pergunta aí. Glória a Deus. Glória a Deus. É o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. É mandamento. Não é pedido, meu irmão. É mandamento. Diga para o seu irmão aí. Não é pedido. Fala bem alto. Não é pedido. É mandamento. E eu, diga para mim, eu vou obedecer. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Vamos te obedecer. Vamos te obedecer. Minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outra análise aqui, meu Senhor, quero analisar essa expressão, meu Senhor. Às vezes a gente fala coisas, a gente não se dá conta do que fala. Sabe, tem uma oração do Pai Nosso, conhecida como Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Ele já foi ensinado em outras religiões, quem sabe, sei lá onde ele aprendeu, ouviu, e fala aquilo batidinho, né? Blá, 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 blá. E não se dá conta daquilo que a gente mesmo falou. Quando a gente diz, venha o teu reino, nós estamos dizendo, venha o teu governo. Venha a tua ordenação, venha o teu controle, venha o teu domínio. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus seja feita na terra e no céu. E eu estou onde? Aqui na terra brilhando. Então, seja feita a tua vontade na minha vida. A tua vontade seja feita, e não a minha vontade, mas que o Senhor faça. Muitos de nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Quem sabe a oração mais certa seria: Senhor, que venha, que apareça o meu reino e seja feita a minha vontade, aqui na terra como no céu. Senhor, vem fazer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Muitas pessoas fazem votos para Deus e não cumprem. Ah, se Deus cuidar da minha filha, esse hospital aqui, então eu vou ser crente, então eu vou para a igreja, então eu vou servir a Deus. Aí o Senhor, como é misericordioso e age pela fé de outros que estão ali orando e buscando e intercedendo, o Senhor faz o milagre, a filhinha é curada. E aí sabe quantas vezes aquele homem que prometeu tal coisa veio à igreja? Nunca! Porque foi feita a vontade dele. O Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui diz Davi: a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor. O que significa meu Senhor? E aqui começa com uma palavra simples, chamada obediência. Se Ele é o meu Senhor, Ele manda. Se Ele é o meu Senhor, Ele é meu dono. Se Ele é o meu Senhor, Ele é o meu rei. E eu tenho que ser o
está no manual de vida chamado Bíblia. Bíblia. Aqui está o manual da tua vida, está aqui, ó. Aqui estão as ordens de Deus para você e para mim. Aqui, na Bíblia. A palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Ou obedecer, colocar em prática. Tiago, né? Irmão de Jesus, Tiago, escreveu lá em 1:22, e sede praticantes da palavra e não só ouvintes da palavra. Quem sabe você está ouvindo a palavra aqui e quem sabe você esteja só um ouvinte. Não, irmão, está amarrado. Eu quero ser um cumpridor da palavra. Diga amém? Amém. Eu não quero ser só um ouvinte, né? Que, foi lá tão bom ouvir a palavra. Meu Deus, os irmãos falam, a gente entende, a gente sai com o coração aliviado. Olha pra gente, é tão bom. Mas a segunda, terça, quarta-feira eu não coloco nada em prática disso que eu aprendo aqui. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Obediência. João 14:21, Jesus nos revela aquele que ama a Deus. Quando eu li esse versículo, eu aprendi, mudou minha percepção. Porque para mim, ele diz, Senhor, eu te amo, eu me rendo aos teus pés, e blá blá blá, blá blá blá, e me arrependo do meu pecado, e blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. Aí Jesus me disse, um pouquinho, eu quero ensinar meu filho o que é amor, por mim. Tu quer mostrar que você me ama? Sim, Senhor. Então vem ao culto aqui, é fácil você vir ao culto aqui, né, irmão? Levante suas mãos, adora o Senhor, diga que eu te amo, Jesus. Sabe como é que você vai mostrar que você ama o Senhor? Sabe como é que você vai demonstrar que você ama o Senhor? Pergunta para o seu irmão aí. Sabe como é que você vai demonstrar que ama o Senhor? Pergunta aí, pergunta aí. Sabe como é que você vai mostrar que ama o Senhor? Jesus te dá a resposta. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Aquele que obedece minha palavra, minhas palavras, aquele que me obedece, aquele que ouve a minha voz e cumpre na sua vida a voz que me obedecer, esse está dizendo para mim, Senhor, aqui ó, que eu te amo sem nenhuma palavra. É obediência. Obediência é minha demonstração de amor. Meu irmão, a tua obediência é demonstração de amor ao Senhor. Lembro-me, logo me converter, o Senhor no começo, é maravilha, né, irmãos? Primeiro amor, glória a Deus, fazia vigílias, aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor usava um irmão em profecia, aleluia. Deus falava, eu não estou pejorativo não, era isso mesmo, aleluia. E Deus falava com a gente, irmãos, que maravilha, eu não sabia disso, não conhecia. Deus falando comigo, Deus mostrando que era Ele mesmo falando comigo, Deus mostrando que me conhecia, Deus mostrando o seu amor por mim. Essa canção que nós cantamos aqui, o Tu És Tremendo, meu irmão, mexeu muito com a minha vida, né? Que disse assim, apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. É tão glorioso, tão poderoso, e se importa comigo. Eu estava presenciando isso na minha vida. Deus falou comigo, profecia e coisa mais, tal, indo na igreja louvando a Deus. De repente, zerou tudo. Zerou. Eu entrei no deserto espiritual. Entrei no deserto espiritual. E aí eu não entendia muitas vezes o que estava acontecendo. E eu orava, e eu sempre tenho essa analogia. Eu orava, a revelação ia até o teto. Quando ia até o teto, batia e voltava. Não tinha força. Alguém sentiu assim, aqui, levanta a mão assim. A minha oração é de muitas pessoas. Não sou muito não. Minha oração mais que batia no teto e voltava. Onde é que está Deus? Não me responde. Onde é que está aquilo tudo? Aquelas profecias, acabou, parou tudo. Meus irmãos, deserto não é bom, né? Vai dizer quem gosta de deserto. Ninguém gosta de deserto aqui. Mas deserto é necessário. Diga para o seu irmão, para a sua irmã aí. Deserto é necessário. Deserto é necessário.
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para fazer o quê? Para fazer piquenique lá, né? Para passear no deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, 40 dias e 40 noites, para passar o tempo lá, para cumprir. Tem que passar o tempo para fechar 3 anos e meio do ministério, então 40 dias tem que ficar aqui escondido no deserto. Ficar aqui. Não! Deus sempre tem um propósito, até mesmo no deserto. E aí que está, existe um grande propósito no deserto. E vamos entender algo importantíssimo, meu irmão. Você que se entregou a Jesus Cristo, como eu, que vai se entregar a Jesus Cristo, como todos nós aqui. Se passarmos pelo deserto, saiba que Ele está no controle. Deus está no controle. Deus está sempre no controle. Então é necessário acontecer. Primeiro para nos provar, primeiro para nos purificar, primeiro para nos fortalecer. E aqui então eu tive a maior experiência com Deus, no sentido de dizer que amo ou não amo o Senhor. Aí Deus me deu uma palavra, eu olhei naquele deserto todo, né? Aí, meu Deus, eu estou aqui. Aí de repente Deus me dá um pouquinho de água, um oásis. Porque mesmo no deserto, a gente vai encontrar aguinha lá. Deus não vai deixar a gente morrer. O Senhor não deixou morrer. Ele me dá uma apertadinha. Me dá uma palavra que está lá, não precisa abrir a Bíblia também, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 13 e 4. Ele fala do profeta que tem sonhos e tal. Ele fala assim: olha, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova se amais ou não amais o Senhor vosso Deus. Deus faz prova se você ama ou se você não ama a Ele. Eu digo, meu Deus do céu, Deus está me provando. O Espírito Santo queimou meu coração e disse: eu estou te provando. Eu quero saber se você realmente me ama ou se você não me ama. Eu quero saber se é sincero ou não. Eu quero saber se isso é da boca para fora. Eu quero saber se você é verdadeiro ou não. Eu estou te provando nesse deserto. Deus deu a palavra. Se eu amava ou não amava Ele. Se eu amava ou não amava Ele. Nunca mais esquecerei de mim. Nunca mais neste dia. Deus deu a palavra. Senhor, claro que eu te amo, Senhor. Eu quero te obedecer. Graças a Deus não voltei atrás. Graças a Deus não recuei. Graças a Deus estou até aqui para a glória dele. Amando ao Senhor, buscando obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Né? Meu Senhor, Deus prova o seu amor então para com o Senhor, obedecendo. Irmão, eu gosto tanto de cantar as canções que se ama a Deus. Meu irmão, prova que você ama o Senhor obedecendo a Ele. Obedeça ao Senhor, dê a sua prova de amor para o Senhor, obedecendo-o. É a Deus que se obedece, obedeça ao Senhor e prove o seu amor para com Ele. Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas agora. Olha o segredo, meu irmão. Olha a revelação para você aí, minha irmã. Se você busca obedecer ao Senhor, se você busca fazer a vontade dEle, se você se esforça, mesmo com o dano próprio, mesmo com o abandono, porque sem abandono, sem renúncia, não tem obediência. Você tem que renunciar, você tem que abandonar. Com obediência, você vai estar dizendo: Senhor, eu te amo. E quando você diz eu te amo, todas as coisas vão ser para o seu bem. Você não vai nem precisar pedir. Você não vai precisar pedir ao Senhor. Ele sabe que você o ama e tudo vai cooperar para o teu bem, porque Deus é fiel. Diga amém. Amém. Deus é fiel. Muito bem. A minha alma diz ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Em outra versão aqui, outra
valor, que nos acrescenta algo bom, é patrimônio. Bem pode ser uma quantia de dinheiro, bem alguma coisa boa que nos é dada ou que nós temos posse e que é nosso, é um bem. Por exemplo, essa Bíblia é um bem. Eu tenho. Então nós, meu irmão e você, nós temos bens, quem sabe? O que você tem é um bem que você tem, entendeu? Um bem. Davi, ele disse, olha, eu não tenho outro bem além de ti. Bom, a análise de além de ti pode ser, não existe nenhum outro bem, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Eu não tenho bem nenhum, ou não existe nenhum bem acima do Senhor. É isso que eu quero trazer para você aqui nessa noite, que nós não devemos ter nenhum bem que seja superior ao Senhor. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, minha irmã, nós temos trocado Deus, dado prioridade a outras coisas e não ao Senhor, que tem sido por bem, além do Senhor, na nossa vida. Quem sabe eu e você temos dado primazia, quem sabe você está dando primazia a outra coisa, quem sabe você dá primazia a uma pessoa. E eu pensava assim, e quando eu escrevia isso, quando o Espírito Santo me inspirava sobre trazer aqui a palavra razão, e perguntar qual é a razão da sua vida. Pergunta para o seu irmão, para a sua mãe, qual é a razão da tua vida? Pergunta aí. Pergunta de novo. Qual é a razão? Esposo para esposa, meu bem, tu sabe, é tu, né? Vai dizer que não. O pai diz para o filho, é tu, né, meu filho? O filho diz para o pai, razão da minha vida é tu, né, pai? Qual é a razão? Qual é o motivo? Qual é o porquê da tua existência nesta terra? A razão da minha vida são os meus filhos. Eu vivo para os meus filhos, eu morro para os meus filhos, eu me abandono para os meus filhos, eu me livro para os meus filhos. A razão da minha vida, a força da minha vida são os meus filhos. Qual é a razão? Qual o seu bem maior? Davi tinha esposas, Davi tinha filhos, Davi tinha riquezas, e Davi disse para Deus, tu é o meu bem maior. Senhor, ele está dizendo, Senhor, tu é a razão da minha vida. Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Senhor, tu é o primeiro, tu é o maior, tu és o primeiro, tu és o mais precioso, tu és o maior tesouro, o meu bem maior é tu, Senhor. Se Deus não é o teu bem maior, algo está muito errado na tua vida. Se Deus não é o primeiro na tua vida, algo está muito errado na tua vida. Se o teu filho, se teu esposo, esposa, namorada, noiva, é o primeiro na tua vida, isso está muito errado. Está muito errado. A ordem está errada, a prioridade está errada, e as coisas tendem a dar errado. Eu não sou profeta da desgraça não, mas é algo natural que vai acontecendo, porque Deus não é o teu bem maior. Deus tem que ser o seu bem maior. Amém? Amém. Não tem outro bem além de ti. Não tem um bem maior. E fala em prioridade. Quando se fala em prioridade, a gente coloca a nossa intensidade, coloca o nosso tempo, dá primazia naquilo que é prioridade, não é? Aquilo que é prioridade, a gente gasta mais tempo. Quanto tempo você tem gastado com Deus? Que pergunta, irmão Fernando? Quanto tempo você tem dado para Deus? Os cultos também, os cultos, irmão Fernando. É pouco! É pouco! Com toda a minha alma, todo o tempo! Primeiro lugar, bem maior não tenho além de ti. Tu és meu bem maior. A razão da minha vida. E agora, vamos para a conclusão.
É a deixa da fruta tocar. Combinei com o Beto, Beto? Beto? Tá combinado, né? Eu quero ler alguns trechos de um livro chamado Caçadores de Deus. Caçadores de Deus. De Tony Tenney. Tony Tenney. Escute só. Deus procura por alguém que esteja disposto a amarrar uma corda no tornozelo e dizer: se perecer, pereci, mas verei o rei. Quero fazer tudo que puder para penetrar além do véu. Vou me arrepender e fazer tudo que for necessário, pois estou cansado de ouvir falar a respeito de Deus e simplesmente saber sobre Ele. Eu quero conhecê-lo. Tenho que ver sua face. Não interessa quem você é, o que tenha feito ou quão religioso seja, o único caminho que vai levá-lo para além do véu é a morte da sua carne. Então, morte significa arrependimento e quebrantamento diante de Deus, para que Ele possa se aproximar. Se você anseia que o fogo caia sobre a sua igreja, você precisa então subir ao altar e dizer: Senhor, não importa o que custe, eu me coloco sobre o altar para ser consumido pelo fogo. Então poderemos fazer como John Wesley. Ele explica como conduziu milhões ou multidões durante o primeiro grande despertamento. Ele disse assim, palavras de John Wesley: eu me coloquei no meio das chamas. Eu me coloquei no meio das chamas para que as pessoas pudessem viver queimadas. Não sei quanto a você, meu amigo, mas existe uma paixão ardente em meu coração que sussurra dizendo que existe muito mais do que eu sei e conheço, mais do que tudo que já tenho alcançado. Isso me faz invejar, entre aspas, João, que escreveu o Apocalipse, e todas as pessoas que vislumbraram o que não é deste mundo e viram coisas com as quais somente tenho sonhado. Sei que existe mais. Sei porque existem aqueles que experimentaram isso e nunca mais foram os mesmos. Caçadores de Deus. Minha oração é: quero ver-te assim como João te viu, meu Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.